Palavra com a conselheira Lília, atendendo o pedido de versão aqui do doutor Gil Bues. Se é próximo da de Deus, só pode ser infinita. Todos os processos, conselheira. Meu conselheiro Frisa, se é próxima da de Deus, só pode ser infinita, não tem outra dimensão. Ok, senhor presidente, estão relatando aqui o recurso de reconsideração, exercício 2009, das contas de governo e de gestão do município de Gil Bues, contas do Fundeb, do Fundo Municipal de Saúde, do Fundo Municipal de Assistência Social, da Unidade Mista de Saúde, e só para saber, o senhor também é advogado da Câmara Municipal? Também. Ah, porque não estava na pauta, ficou faltando, e aí eu queria só me certificar, porque se fosse, o único, foi um equívoco só e não ficou. Bom, então o TCE 19.432/2012, recurso de reconsideração interposto por Francisco Pereira de Souza contra a decisão desta Corte na sessão plenária ocorrido em outubro de 2011, nos autos do processo de balanço geral da Prefeitura Municipal de Gil Bues. Houve a decisão a que o parecer, as contas de governo, o parecer prévio que recomendou a desaprovação, levando em consideração para o julgamento as seguintes ocorrências: despesas com pessoal do Poder Executivo, superior ao limite legal, irregularidade de registro contábil junto ao balanço geral, artigo 90 da Lei nº 4.320/64, divergência no valor de saldo inicial da dívida flutuante, constante desse demonstrativo, e o registro do exercício anterior. Atraso na entrega dos balancetes mensais, repasse da Prefeitura para a Câmara superior ao limite autorizado. Isso em relação às contas de governo. Em relação às contas de gestão, as falhas que ensejaram o parecer foi intempestividade de peças, ausência de peças, componentes da prestação de contas. E aí existem várias peças aqui elencadas, as impropriedades na prestação de contas, referentes à fragmentação de despesas, também com vários tópicos especificados. A DAP se manifestou, e resignado o recorrente interpôs o recurso, a DAP se manifestou avaliando que não havia motivo para modificar o parecer. Os argumentos deduzidos também foram submetidos à análise do Ministério Público de Contas, que emitiu parecer opinando pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelo não provimento, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida. Este é em relação às contas de governo e às contas de gestão do município de Gil Bues. Em relação ao Fundeb, da mesma forma, o gestor agora, a senhora Ivete Gomes da Silva Oliveira, também apresentou recurso inconformada com... Ela só do período de 1º de janeiro a 30 de junho do ano de 2009. De acordo com o exame provido nos autos, a decisão que julgou irregulares as contas do Fundeb teve como fundamento as seguintes ocorrências: atraso no envio dos balancetes mensais, com uma média de 56,83 dias, ausência de peças e componentes da prestação de contas, impropriedades em licitações, levantamento de aluguéis de veículos, ausência de peça, esse levantamento de aluguéis de veículos é que, embora conste como causa para julgamento de irregularidade, a gestora manteve-se inerte em relação aos recursos. E também dentro do mesmo prazo previsto anteriormente ou previsto para recurso. Os argumentos deduzidos foram submetidos à análise também do Ministério Público de Contas, que emitiu parecer opinando pelo conhecimento do recurso interposto, do mérito pelo não provimento, para manter-se na íntegra a decisão hora recorrida. Fundo Municipal de Saúde, cujo gestor, cujo interessado é o senhor Wilbert da Silva Silveira. Também impetrou o recurso de reconsideração, levando em conta aqui vários aspectos que se ensejaram a irregularidade nas contas do Fundo Municipal de Saúde. E ele decidiu pela irregularidade, principalmente tendo como fundamento o envio intempestivo das peças componentes da prestação de contas e irregularidades em processo licitatório. Esses foram os principais motivos. O Ministério Público se posicionou também pelo conhecimento do recurso, mas também pelo não provimento. A média de atraso do balancete foi superior a 30 dias e várias peças aqui também ausentes.
Fundo Municipal de Assistência Social, cuja gestora ou cuja interessada é a senhora Nilvete de Araújo Souza. No bojo do processo TCE 6007/2012, inconformada também com a decisão que aprovou uma decisão por irregularidade, aplicou multa à gestora de 300 UFR, conforme se verifica no Acórdão 3.444 de 2011. Foram as seguintes as falhas determinantes para o julgamento de irregularidade: atraso no envio de balancetes mensais, com média de 41,3 dias, também ausência de peças componentes da prestação de contas, ocorrência de cheques devolvidos, impropriedades em licitações, ausência de programas de ajuda financeira. Inconformada, ela interpôs o recurso, objetivando a reforma do julgado, e apresentou as razões recursais que serão analisadas após a leitura. Os argumentos deduzidos foram submetidos à análise do Ministério Público, que emitiu parecer também pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento. Depois de cada um das falhas, existem algumas justificativas, mas eu faria alguma referência após a defesa do nobre advogado. Temos ainda a Unidade Mista de Saúde, cujo gestor é o senhor Francisco Pereira de Souza, recurso de reconsideração, da mesma forma que argumentou que este tribunal, ao apreciar as contas do município, mais precisamente a Unidade Mista de Saúde, decidiu pela irregularidade, tendo como fundamento principal o envio intempestivo de peças, componentes da prestação de contas, e irregularidades em processo licitatório. Esses argumentos também foram submetidos à análise do Ministério Público, que da mesma forma opinou pelo conhecimento e também pelo não provimento. Por último, senhor presidente, senhores conselheiros e eminente membro do Ministério Público, o recurso de reconsideração de número 19.439, TCE 2012, referente ao exercício 2009, da Câmara Municipal de Gil Bués, cujo interessado é o senhor Paulo Henrique Nogueira Mascarenhas, que também é inconformado com a decisão exarada no Acórdão 3.440 de 2011, verificou, deu entrada no recurso para tentando sanar as seguintes ocorrências: atraso no envio dos balancetes mensais, com uma média superior a 30 dias, ausência de peças componentes de prestação de contas, divergências dos repasses da Prefeitura para a Câmara, pagamento de sessão extraordinária. O Ministério Público também ouvido, emitiu parecer, pugnando pelo conhecimento, mas pelo não provimento. Só para que nós passemos dessa primeira fase, dessas preliminares, eu queria dizer que todos os recursos, eles cumpriram os pressupostos básicos de admissibilidade, portanto, eu conheço de todos eles, inicialmente, para que coloque em discussão o presente relatório, senhor presidente. Está em discussão o relatório. Doutor Valber, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, digno representante do Ministério Público, senhores conselheiros, colegas advogados aqui presentes. Bem, como dito agora por último pela conselheira relatora, esse recurso ele preencheu todos os pré-requisitos de admissibilidade, por isso ela já deferiu pelo seu conhecimento. No mérito, a defesa pugna pelo provimento do recurso, pelas seguintes razões. De início, vale destacar que esse gestor foi um gestor de, como se diz, um marinheiro de primeira viagem. Ele era um comerciante da cidade de Gil Bués, nunca tinha se envolvido com política, foi a sua primeira experiência. E, quando nomeou a sua equipe, também ao seu lado estavam muitas pessoas que não tinham ainda uma experiência administrativa suficiente para cumprir na íntegra todas as exigências das costas de contas, dessa costa de contas, como também determinações legais constitucionais que são exigidas nas prestações de contas. Bem, por outro lado, a única coisa que pode-se dizer que merece um maior esclarecimento e que a falha que prevaleceu como nessa prestação de conta diz respeito à questão do atraso no envio dos balancetes.
Mas antes de falar sobre esse ponto, que para mim é o principal dessa prestação de contas, eu gostaria de salientar e de ressaltar que esse prefeito, ele pegou uma prefeitura de um adversário político, onde ele teve muitas dificuldades em relação a informações dos demonstrativos contábeis, e por essa razão foram apontadas na sua prestação de contas, em relação às contas de governo, essas falhas relativas à ocorrência de divergência nos demonstrativos contábeis e financeiros. Bem, de fato, essas falhas ocorreram, mas na justificativa, na defesa do prefeito, a própria DEFAN já acolheu a maioria dessas justificativas, pelo que se espera que essa falha relativa a divergências contábeis e financeiras sejam tidas como regularizadas e sanadas. Repito também, em relação às contas de governo, que esse gestor ele atingiu todos os índices constitucionais. A educação, com uma certa folga, a educação, por exemplo, com 30,43%, a saúde foi 23,41%, e o gasto com o magistério, conselheiro Anfrísio, ficou em 77,49%. Naquela região, ele foi o primeiro prefeito a implantar o piso dos professores. Inclusive, além do piso, ele também paga, até hoje ainda, a regência aos professores, quando a maioria dos municípios já até excluíram a regência dos professores. Daí a razão desse gasto ter sido de quase 80% com o pessoal do magistério. Outra falha destacada pela relatora em relação às contas de governo diz respeito à questão da despesa com o pessoal do Poder Executivo ter sido superior ao limite legal. O limite legal é 54% e, nesse exercício, o gasto foi de 59%, quer dizer, ultrapassou 5% a mais. O que ocorreu? Como eu disse, era o primeiro ano de gestão desse prefeito, ele pegou uma prefeitura com muito serviço prestado, uma situação difícil, e quando ele detectou esse problema do gasto que estava excessivo com o pessoal, já foi no final do exercício de 2009. Mas, de imediato, ele adotou as providências, tipo, lançou um edital para realizar um concurso a fim de enxugar a máquina administrativa, e logo no início de 2010 essa situação foi regularizada. Também fez a demissão do número de cargos em comissão que estava em excesso, e a partir do exercício de 2010, senhores conselheiros, esse índice ele passou para 54%, quer dizer, ficou dentro do limite. E na defesa que foi apresentada em 2010, nós argumentamos que em 2011 esse índice caiu ainda mais ainda. E numa manifestação da DEFAN sobre a defesa de 2010, eu abro aspas, diz o seguinte: em consulta ao demonstrativo da despesa de pessoal do primeiro semestre de 2011, no sistema Documentações Web, verificou-se que o gestor informou o cumprimento do limite através do relatório de gestão fiscal demonstrativo da despesa com o pessoal, que apresenta o percentual de 28,40%. Quer dizer, nos dois exercícios seguintes, ele regularizou e está num patamar hoje bem confortável em relação ao gasto com o pessoal. E essa aparenta ser uma das falhas de maior proporção, porque diz respeito à questão de ter ultrapassado o limite legal, o limite constitucional de gasto com o pessoal. Entretanto, a própria lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 23, artigo 20, ela já dá um dispositivo, né, onde orienta o gestor em situações dessa natureza, de que ele deve adotar medidas para que nos 2 quadrimestres seguintes ele possa reduzir esse gasto de pessoal quando houver excesso. E como dito anteriormente, o gestor adotou as providências através da realização de concurso público e também através da redução do número de cargos comissionados. A prova é de que o próprio relatório da DEFAN do exercício de 2010 já demonstra, já comprova isso. E em 2011, esse percentual, como dito também anteriormente, já caiu bastante, o primeiro semestre ficou em apenas 28,40%. São as palavras e as informações da própria DEFAN dessa Corte de Contas. Em relação às contas de gestão, o atraso, houve realmente o atraso no envio dos balancetes como uma falha de maior relevância nessa prestação de contas.
a média ficou em 41 dias. Esses atrasos eles foram verificados principalmente no primeiro semestre, senhor representante do Ministério Público, e a partir do segundo semestre, esse atraso ele foi reduzindo ao ponto de chegar ao mês de outubro com 0 dia de atraso, o mês de novembro com 4 dias apenas de atraso, o mês de dezembro com 25 dias de atraso e o balanço geral sendo entregue rigorosamente dentro do prazo legal. Portanto, eu sei que os senhores conselheiros sempre levam em consideração a evolução, né, que o gestor adota, e como se tratava aqui em 2009, do primeiro ano de exercício de seu mandato, eu espero que essa Corte leve em consideração essas circunstâncias e a evolução que ocorreu no exercício seguinte, nos 2 exercícios seguintes, onde foi juntado uma certidão de adimplência desse município de Giboés, demonstrando que a partir de 2010 não ocorreram mais atrasos. Inclusive, eu faço até uma ressalva, 2010 apenas 2 meses foram entregues com atraso, mas 10 foram entregues rigorosamente dentro do prazo e 2011 permanece da mesma forma como 2012, sendo entregue rigorosamente dentro do prazo. Outra falha relativa às contas de gestão diz respeito à ausência de peças componentes da prestação de contas. Foram enviadas em parte, também eram poucas peças que foram cobradas e foram enviadas em parte, está aí porque entende a defesa que merece a reconsideração dessa Corte de Contas. Ausência ou irregularidade em processos licitatórios, o gestor, quando da sua defesa, enviou os processos licitatórios correspondentes. Enviou, mesmo intempestivamente, a gente reconhece, as cópias da tomada de preço 01, a 08, a 03/2009, os convites 8, 13, 9 e o 6/2009, relativo a despesas questionadas, tipo aquisição de combustível, limpeza pública, aluguel de veículos, construção de monumento, construção de reforma de praça, reforma de prédio e serviço de transporte, respectivamente. Entretanto, o Ministério Público, ao analisar esses procedimentos licitatórios, ele questionou que não deveria ser acolhida a documentação por conta de 2 situações que ele aponta como irregulares. Uma diz respeito à questão da não publicação dos avisos das licitações no Diário Oficial. Tendo como embasamento legal, a conselheira pode me confirmar isso, o parágrafo 1º do artigo 28 da Constituição Estadual do Piauí. Bem, aqui, como eu disse, trata-se do exercício de 2009. Essa emenda constitucional, a 28, ela só foi aprovada, que alterou esse texto, exigindo dos municípios que publicassem em Diário Oficial, a emenda 28, ela foi aprovada em 16/12/2009, portanto, já no final do exercício de 2009. E não tinha como o prefeito atender essa exigência legal ou dizer que a desrespeitou, se ela sequer estava em vigor na época que ocorreram os procedimentos licitatórios questionados. Portanto, data vênia ao Ministério Público, mas a defesa não concorda que tenha havido qualquer desrespeito à Constituição Estadual, especificamente o parágrafo único do artigo 28. Do artigo 28. Bem, o outro questionamento do Ministério Público foi de que o prefeito só finalizou as licitações realizadas, essas licitações que estão sendo questionadas, fora do prazo, porque o tribunal fixa um prazo, salvo engano, de 10, 20 dias, eu não tenho a certeza do prazo, após o encerramento da licitação para informar, para finalizar no site do Licitações Web, e essas licitações só foram finalizadas no início de 2010. O que interessa, ao meu ver, para o tribunal é ver essas licitações finalizadas, mesmo a destempo, e quando ocorre isso, o tribunal já impõe uma penalidade ao gestor, que é a aplicação de multa. Por essas razões, e como é uma fase posterior ao encerramento do processo licitatório, eu não vejo como não ser acolhida essa documentação, todos os processos licitatórios juntados, porque não há nenhuma comprovação de que esses processos não tenham a lisura exigida por lei. Essa falha, ela não diz respeito, inclusive, à conclusão do processo licitatório. É uma informação a mais que o tribunal cobra,
de informar a finalização dos processos, mas que também não macula tais procedimentos licitatórios em questão. Bem, foi apontado também, como falha, uma divergência no repasse da Prefeitura para a Câmara. Foi uma diferença pequena, conselheiro Alisson, de apenas R$ 40. Foi demonstrado que foi apenas um erro de digitação, isso ocorrido já no mês de dezembro, onde o repasse era de R$ 43.737 e o repasse foi, no mês de dezembro, registrado erroneamente, equivocadamente pela contabilidade da Prefeitura, com valor de R$ 43.737, exatamente dando essa diferença de R$ 40 em relação ao que estava registrado no demonstrativo da Câmara. Mas espera-se que seja relevado, não é um valor insignificante, pode-se dizer, e por essa razão é que a defesa pede que seja contrariado o voto à manifestação do Ministério Público e que seja dado pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do recurso, modificando a decisão anterior de irregular para regular com ressalvas em relação às contas de gestão e o julgamento, a emissão de parecer prévio favorável com ressalvas em relação às contas de governo. A outra conta também de responsabilidade do prefeito diz respeito à unidade mista de saúde, a unidade mista Areolino Mascarenhas Lustosa de Gilboés. Bem, as falhas também são relativas, principalmente a principal falha é relativa ao atraso com o envio de balancetes mensais, com a média de 41 dias, mas como explicado anteriormente nas contas de gestão e de governo da Prefeitura, as razões principais desse atraso foram a questão dele ter assumido a Prefeitura de um adversário, do seu principal adversário político, e que dificultou, principalmente no primeiro semestre, informações do demonstrativo do exercício anterior. E isso também por conta de ter nomeado, ele também era o marinheiro de primeira viagem, não tinha nenhuma experiência com a administração pública e tiveram dificuldade de arrumar a casa e botar as coisas nos seus devidos lugares. Entretanto, foi demonstrado também aqui, e serve também para esse fundo, para essa unidade mista de saúde, é que houve evolução a partir do exercício de 2004, de 2009, de 2010, onde esse percentual de atraso, a média caiu para apenas 8 dias. Foram apenas 2 meses que foram entregues com atraso, os outros 10 foram entregues totalmente dentro do prazo, sem nenhum dia de atraso. E eu sei que esse plenário leva sempre em consideração essas circunstâncias, por isso eu insisto e repito essa situação. Eu peço desculpa aqui a minha voz, é porque eu estou com a garganta um pouco irritada e a voz está, por conta do ar, eu estou muito... Não é emoção não, é a garganta que está... Já. Mas o certo é que eu peço desculpa aos senhores e gostaria de continuar. Também foi tratado aqui o recurso de reconsideração relativo às contas do Fundo Municipal de Saúde. Desta vez, a recorrente é Ivete Gomes da Silva. Desculpa, aqui é Fundeb, Ivete é Fundeb. Bem, o Fundeb, eu faço a correção, senhor conselheiro. O Fundeb é Ivete Gomes da Silva. Também a falha foi comum, foi o atraso superior à média aceitável por esse tribunal, a média de atraso do envio dos balancetes mensais. A ausência de peças componentes das contas foi apenas em relação a uma peça, né, o que merece a reconsideração dessa Corte de Contas. A ausência ou irregularidade nos processos licitatórios, a situação foi a mesma, foi enviada a tomada de preço 03/2009, relativa ao serviço de transportes. O Ministério Público também questionou, em relação a esse processo enviado, o mesmo questionamento dito anteriormente nos outros processos da Prefeitura,
que era a questão da falta de comprovação da publicação do aviso de licitação no Diário Oficial, com base no parágrafo único do artigo 28 da Constituição Estadual, e como já explicado, ele não, nessa época, não se aplicava a essa situação. O outro questionamento também em relação a esse processo foi apenas de que a finalização foi extemporânea, ocorreu após o prazo do artigo 57 da resolução desse tribunal a 1804/2008, mas que a defesa pede que essa falha seja também relevada. Ela, por si só, não macula os procedimentos licitatórios encaminhados a essa Corte de Contas. Em relação ao Fundo Municipal de Saúde, a falha também é comum, é o envio com atraso dos balancetes mensais, com a média também acima do tolerado por esse tribunal, mas, como dito também, para não ser repetitivo, as razões são a mesma, já dita aqui em relação à Prefeitura e ao Fundeb. A ausência de peças também, o que faltou ser enviado foi apenas um documento, uma peça, e que eu espero que seja também reconsiderada essa falha. A ausência ou irregularidade de processos licitatórios, não foram muitos, apenas foi questionado a aquisição de medicamentos, mas foi juntado um procedimento justificando a compra de forma direta, no valor de R$ 57 mil, e que também houve questionamento do Ministério Público, mas que a defesa espera que essa falha não seja suficiente para macular essa prestação de conta do Fundo Municipal de Saúde. O período, inclusive, desse gestor, do Gilberto da Silva Silveira, foi de apenas 3 meses, março, abril, maio e junho, aliás, 4 meses. Foi de 1º de março a 30 de junho. Por essas razões é que a defesa também pede que seja contrariado a manifestação do Ministério Público e que seja no mérito dado provimento ao recurso, modificando a decisão anterior de irregular para regular com ressalvas. Em relação ao Fundo Municipal de Assistência Social, a recorrente foi Nilvete de Araújo Souza. Também a falha foi o envio com atraso dos balancetes mensais, com a média de 41 dias. Como já argumentado também, para não ser repetitivo, eu endosso o que já foi dito em relação aos motivos dos atrasos aqui verificados. A ausência de peças componentes da prestação de conta, também faltou o envio de apenas uma peça, que também eu acho que merece ser relevada essa falha, e a ocorrência da devolução de um cheque sem fundo, mas foi um cheque no valor pequeno, de R$ 2.375, foi uma única ocorrência durante a gestão da senhora Nilvete, e que foi demonstrado nos autos de que o cheque foi compensado posteriormente e que foi devolvido na época o valor correspondente ao dispêndio com taxas bancárias. A ausência ou irregularidade nos processos licitatórios também foi apenas em relação à aquisição de gênero alimentício, um valor anual de R$ 25 mil, e que foi devidamente justificado a questão da forma da contratação direta, que foi com base no artigo 24, inciso 2, já que os valores adquiridos mês a mês, que a média não chegou a praticamente, a média fica em torno de R$ 2.000 mês com esse tipo de dispêndio, estava sempre abaixo do teto limite para licitar, daí a razão da contratação direta. E a defesa pede também que seja no mérito dado provimento ao recurso, modificando-se a decisão recorrida de regular para regular com ressalvas em relação ao Fundo Municipal de Assistência Social de Gilburés, referente ao exercício 2009, de responsabilidade de Nilvete de Araújo Souza. Por último, ainda temos aqui, porque são 6 recursos, o da Câmara Municipal. O da Câmara Municipal, o recorrente é o senhor Paulo Henrique Nogueira Mascarenhas. O atraso também foi uma falha, o atraso dos balancetes, mas este já ficou com a média de 30 dias, dentro do que é pacificamente aceito por este plenário. A ausência de peças, componente da prestação de conta, também foram apenas 4 peças, dessas 3 foram enviadas em sede de recurso, o que o próprio Ministério Público já considerou essa falha parcialmente sanada. O pagamento de sessão extraordinária, senhor conselheiro Jailson Campeiro,
este plenário, no primeiro julgamento, condenou o presidente da Câmara a devolver o valor correspondente a esses pagamentos de sessão extraordinária, argumentando de que houve desrespeito ao artigo 57, parágrafo 8 da Constituição Federal. Bem, em sede de recurso, o gestor, o presidente e o ex-presidente da Câmara, comprovou a devolução desses recursos, os R$ 13.770. E isso é o que estava repercutindo em relação ao descumprimento do teto máximo em relação à despesa total do Poder Executivo, que estava em 8,06, que foi a outra falha que, ao meu ver, deve ter sido o motivo da reprovação dessas contas no primeiro momento. Bem, fazendo-se os cálculos, retirando o que foi devolvido, que era relativo ao pagamento de sessão extra, que inclusive são verbas indenizatórias, esse percentual ele fica abaixo do limite constitucional de 8%. Daí porque, já que o próprio Ministério Público acolheu a devolução feita pelo gestor, é que a defesa pede que essa falha relativa ao descumprimento do limite máximo de 8% seja também desconsiderada e seja considerada sanada, já que, se tirarmos esse valor de 13.770 devolvido pelo gestor recorrente, esse percentual ele fica dentro do patamar legal. E por essas razões é que a defesa pede que seja, no mérito também, dado provimento a esse recurso, modificando a decisão anterior de irregular para regular com ressalvas em relação às contas de gestão da Câmara Municipal de Ipueiras, relativo ao exercício 2009, de responsabilidade do recorrente. É o que se requer. Continue em discussão. Conselheira relatora para proferir o voto. Bom, senhor presidente, nos recursos de reconsideração, eu como nova aqui nesta casa, eu tenho feito algumas observações para me guiar na votação desses recursos. Primeiro é saber se, durante o recurso, o recorrente inovou em alguma coisa, ou seja, se apresentou alguma documentação nova ou alguma justificativa nova que justifique a mudança do pensamento de um plenário ou de uma Câmara que decidiu a unanimidade. E, segundo, se mesmo o pleno ou as câmaras tendo decidido a unanimidade, se, de forma gritante, essas falhas, levando em consideração o ano do exercício, enfim, elas possam realmente não ser tão substanciais a ponto de, num determinado momento, a casa ter achado que assim o era. Avaliando aqui as contas de governo e de gestão do município de Ipueiras, eu tentei encontrar aqui, agora eu falo, foi muito bem defendido pelo nobre advogado, doutor Valber, mas muitas das divergências ou das falhas que foram colocadas como tendo entendido já sanadas, elas já haviam tido como sanada durante o julgamento da prestação de contas. Várias delas já tinham sido e não foram motivos para a reprovação dessas contas. As que foram motivo de reprovação de contas, o senhor já colocou aí, a grande maioria foi realmente por atraso, né, que extrapolou um pouco os 30 dias, que foi levado em conta, mas tivemos outras falhas importantes e que durante a justificativa ou aqui em sede de recurso, eu não vi, algumas delas eu não vi, que eu considero, reputo como sendo de importância, eu não vi assim nada de novo, uma inovação que pudesse, por exemplo, despesas com poder executivo superior ao limite legal, que foi de 59,22%. 54%. Eu acho que é muito importante o trajeto do gestor em relação ao que ele presta anualmente, em relação à sua prestação de contas, mas durante a prestação de contas, eu não sei se no recurso isso é tão importante, porque eu tenho a impressão que os senhores conselheiros já devem ter visto isso durante a prestação de contas, que ele já estava melhorando, e conforme Vossa Excelência colocou, e colocou muito bem. Mas houve realmente ultrapassou aqui em 4,22%, aliás, 5,22% em relação a isso. Em relação à irregularidade do registro contábil junto ao balanço geral,
a alegação, ela foi posta aqui, mas ficou tudo no campo hipotético, uma vez que se atribuiu genericamente a responsabilidade ao gestor anterior, se sem fatos mais específicos. E o repasse da Prefeitura para a Câmara superior ao limite também foi de aproximadamente, uma diferença maior de aproximadamente R$3.000. E eu gostaria muito de vislumbrar aqui nas contas de governo e nas contas de gestão, em relação às contas de gestão, além da intempestividade das peças, nós temos ausência de várias peças importantes na prestação de contas, que algumas que foram entregues intempestivamente, que já, como Vossa Excelência já colocou. Outras não, por exemplo, a implantação do sistema de abastecimento de água no valor de R$304 mil, o gestor não apresentou justificativa para essa, e algumas outras. E tentei vislumbrar novidades nas contas de governo e de gestão que pudessem me levar a uma interpretação diferente e aprovar com ressalvas. E eu confesso que não... Talvez, provavelmente, se isso fosse prestação de contas, é isso que eu estou dizendo, na prestação de contas a gente pode avaliar melhor, mas num recurso como esse, por não haver, eu não me corrija se eu não tiver entendido, eu não consegui vislumbrar nessas duas contas nada novo em relação ao contraditório apresentado. Nada novo em relação ao contraditório apresentado. Por exemplo, assim, nenhuma justificativa nova. Daí porque eu não, nesse momento, eu não modificaria a decisão anterior, e eu voto pelo conhecimento, como já falei anteriormente, mas eu mantenho a reprovação tanto das contas de governo como de gestão, e repito, por não considerar ou não ter vislumbrado nada diferente em relação ao contraditório. Nenhuma coisa. Então, se foi naquela época julgado, até acho que algumas falhas aqui poderiam ter sido elevadas, melhor analisadas, mas eu não vislumbrei nada novo. Me corrija se eu estiver errado. Já em relação às contas da Câmara Municipal, eu já vi coisas novas aqui. Então, inclusive em relação à devolução, em sede de recurso, do valor repassado a mais, e que as outras, ou seja, que ela foi decisiva, essa imputação de débito, inclusive, acho que foi decisiva para tornar essas contas como irregulares, ou como irregulares. Então, tendo em vista as contas da Câmara Municipal, eu voto pela aprovação com ressalva, mantendo o mesmo valor da multa, claro, sem imputação de débito, e o mesmo valor da multa de 300 UFR ao senhor Paulo Henrique Nogueira Mascarenhas. Quanto à unidade mista de saúde, a unidade mista também o gestor era o mesmo gestor anterior, mas eu acho que, em relação à unidade mista, apesar de ter umas impropriedades, e me pareceram assim mais graves em relação a essas impropriedades de licitações, no valor de mais de 39 mil em relação à compra, em relação a gênero alimentício, mais de 20 mil, em relação a medicamento, de mais de 19 mil, em relação a serviço médico, de mais de 210 mil, sem uma justificativa. Não houve, assim, uma especificação ou uma justificativa que pudesse alterar. Mas eu entendo que essa também, a unidade mista de saúde, do provimento parcial, mudando de irregularidade para regularidade com ressalvas e mantendo a aplicação de multa no valor de 300 UFRs. O Fundo Municipal de Saúde, eu também aqui, doutor Valber, avaliando, os motivos que levaram à reprovação dessas contas foram dois. Atraso, que foi de 51,33 dias, que já foi de 51,33, média, né, a média. E ausência de peças componentes, aqui com cópia de processo licitatório. Eu também, em relação ao Fundo Municipal de Saúde, eu entendo que o atraso foi colocado aqui com tanta ênfase em todas elas, e sei que ultrapassa os limites que o tribunal tem decidido normalmente, que é de 30 dias,
Mas eu também, nesse eu voto pela aprovação, com ressalva, mantendo, divido um pouco do Ministério Público, mantendo a multa já anteriormente aplicada, no valor de 300 UFR. Já em relação ao Fundeb, ao Fundo Municipal de Assistência Social e ao Fundeb, também por não vislumbrar, além do atraso, que as outras irregularidades, inclusive o cheque devolvido, a impropriedade da licitação... Não, foi um só no valor de 2.375. Esse foi um cheque, mas aqui houveram a ausência de... Não, esse eu estou vendo do Fundo Municipal de Assistência Social. Fundo Municipal de Assistência Social, da mesma forma eu voto pela regularidade com ressalvas, mantendo a multa, e do Fundeb mantendo na íntegra a decisão do acórdão pela irregularidade do Fundeb. Então, assim, senhor presidente, eu mantenho a decisão do acórdão em relação às contas de governo, às contas de gestão e em relação ao Fundeb. Os outros, Câmara Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Saúde e Unidade Mista, eu proponho que seja alterada para regularidade, com ressalva mantendo a multa anteriormente descrita. Conselheiro Jacques, como vota? Eu acompanho o relator. Conselheiro Jailson. Senhor presidente, vou mais uma vez abrir uma pequena divergência da relatora, porque para acompanhar o Ministério Público na íntegra, porque nas contas em que a eminente relatora está dando provimento, por exemplo, unidade de saúde, tem também o atraso, conforme inclusive mencionado, superior a 30 dias. E para guardar coerência com meus votos todos em que há um excesso de 30 dias, aliás, seguindo a uma decisão deste plenário, eu voto sempre pela irregularidade, razão porque acompanhar a relatora, com exceção desse que ela deu provimento. Inclusive a Câmara Municipal, que teve o atraso também superior a 30 dias. Então acompanho nessas em que houve a divergência. Conselheiro Abelardo. Com a relatora. Conselheiro Anfrísio. Conselheiro Luciano. Passa a palavra ao conselheiro Anfrísio.